de Psicologia da UFT, que é uma das representantes, né, e ativas, principalmente no programa Mais Vida, que sempre está trazendo muitas ações e é envolvida com o tema da saúde mental. E também teremos a Ariadne, que é nossa colega, servidora da UFT, que é coordenadora da qualidade de vida dentro da Progedep, né, que é a nossa pró-reitoria de gestão de pessoas na UFT. Vai falar um pouquinho do que a Progedep tem feito, né, de ações para os servidores no âmbito da UFT, principalmente nesse período de pandemia, que tem sido bastante importante. E vamos falar também com a Flávia, ela vai trazer para nós algumas ações também que estão sendo desenvolvidas no âmbito da UFT. Ela é psicóloga, é doutora em desenvolvimento humano pela UNB. Então, estamos com vocês, meninas. Quem gostaria de começar, pode ficar à vontade. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a professora Gláucia Rocha. Eu estou aqui, eu vou falar hoje em nome do Comitê Gestor do Programa Mais Vida da UFT. Eu vou passar uma apresentação e vou conversando com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper, por favor. Então, vamos lá. Bem, todos conseguem enxergar? Está aparecendo porque eu não consigo ver vocês, né? Então, a primeira ideia que eu quero pensar com vocês, né, assim, nós estamos trabalhando no que nós chamamos de integração das ações na promoção da saúde dentro da Universidade Federal do Tocantins. O programa Mais Vida, como vocês podem ver aqui na logo do programa, é um programa de promoção à vida e à saúde mental. Então, esse é o primeiro ponto importante para nós pensarmos, né? Assim, o que vem a ser um programa de promoção à vida e à saúde mental. Fundamentalmente, o grande foco do programa Mais Vida é a promoção da saúde. Mas como é que a gente pode pensar a promoção da saúde de uma maneira assim mais pragmática, mais objetiva, né? É promover a saúde tanto nos aspectos materiais quanto nos aspectos imateriais da nossa vida dentro da comunidade acadêmica. E o que vem a ser isso, né? Promoção da saúde nos aspectos materiais, cuidar da qualidade, né, da saúde desses ambientes nos quais nós estudamos, nós trabalhamos. Cuidar dos aspectos imateriais e cuidar das relações interpessoais também, né? Das relações, então, entre alunos, entre professores, entre servidores, entre alunos e professores, entre alunos e servidores, né? Cuidando da qualidade, da saúde dessas relações. Né? Então, isso como algo muito importante. E esse cuidado nas relações passa pelo cuidado em sala de aula, passa pelo cuidado naqueles locais onde as pessoas podem se encontrar, né? Nos restaurantes, do lado de fora das salas de aula, nos campos. Né? Então, é um cuidado integral que pensa na saúde desses aspectos da vida acadêmica. Né? Então, a saúde desses locais, destes espaços físicos e a saúde desses espaços subjetivos, interrelacionais. E isso tudo passa, né, para nós pensarmos também, né, que saúde mental é um construto ou é um conceito, uma ideia muito mais ampla do que só pensarmos nos problemas mentais, nas doenças. Nós pensamos principalmente naqueles aspectos positivos. Nós não queremos apagar as fogueiras conforme elas vão aparecendo, mas nós queremos valorizar a vida, a saúde, a alegria de estudar, a alegria de trabalhar, a alegria de conviver, todos aqueles sentimentos, atitudes
e ações positivos dentro da comunidade acadêmica. Então, esse é o primeiro ponto importante, né, para nós deixarmos bem claro qual é o foco do programa Mais Vida. Eu vou seguir aqui. No entanto, né, eu vou contar para vocês agora um pouquinho do percurso do programa Mais Vida, desde 2018 até agora, né? Então nós temos quase 3 anos do programa Mais Vida na UFT. Eu vou contar um pouquinho o percurso para vocês, o histórico deste programa, para que vocês entendam como ele foi pensado, como ele está hoje e quais são os desafios, quais são as nossas perspectivas para o futuro. Ele já nasceu com esta ideia de promoção da saúde. No entanto, nós vivíamos uma situação lá em 2018, não é, que nos chamava, né, para um foco muito específico, que era a prevenção do suicídio. Então, a prevenção do suicídio foi um tema, né, que se tornou o tema principal das ações, das preocupações e das intervenções durante os anos de 2018 e 2019. Vou contar um pouquinho para vocês, então, que o programa Mais Vida, lá em 2018, ele foi criado com essa perspectiva de promoção da saúde, no entanto, com esse foco voltado para a prevenção do suicídio, porque era um momento muito delicado na universidade, e isto dentro da pró-reitoria de graduação, né, pela professora Vânia Passos, pró-reitora de graduação, pela professora Kênia Rodrigues, representante da reitoria da UFT, e principalmente coordenado ali pelo professor Carlos Rosa, do Colegiado de Psicologia, e pelo professor José Fernando, também do Colegiado de Psicologia, apoiados por um comitê gestor. Então, pensando nesse foco de prevenção do suicídio, eles delinearam um programa com uma série de ações que envolviam a ida, o deslocamento desses professores e de um grupo de alunos, monitores e estagiários de psicologia a todos os campos da universidade. Então, por meio de palestras, por meio de rodas de conversa, eles fizeram ações, né, levando informação sobre suicídio, pensando na prevenção do suicídio. E essas fotos que vocês veem aqui, né, a de cima o professor Carlos Rosa, a de baixo o professor José Fernando, e essa aqui no meio é uma das ações que foram feitas. Essa foi uma ação realizada dentro do campus de Miracema, chamada Feirão da Saúde. Assim, uma ação que mobilizou toda a comunidade acadêmica do campus de Miracema, e foram chamados também, né, aquelas pessoas participantes da comunidade externa. Então, foi um feirão aberto à comunidade externa, que tratava de saúde mental. Então, neste primeiro momento, destes 2 anos, né, promoção da saúde, mas com foco na prevenção do suicídio, porque era um momento bastante delicado. Em 2020, né, entramos, né, no projeto Mais Vida como um novo comitê. Então, o professor Carlos e o professor José Fernando se afastam um pouco, eles ainda fazem parte do programa Mais Vida, mas não coordenam mais o programa Mais Vida, e um novo comitê gestor do programa Mais Vida foi formado em março de 2020. Agora, imaginem o tamanho do desafio, né, o quanto foi difícil, né, para um novo comitê assumir o programa Mais Vida na situação em que nós estamos, né, da pandemia da Covid-19. Então, esse novo comitê, como eu falei para vocês, eu estou aqui falando em nome do comitê, mas eu não sou coordenadora do programa Mais Vida. Hoje nós não temos uma pessoa que coordene o programa Mais Vida, mas o nosso objetivo é que a gente consiga, né, fazer uma gestão do programa Mais Vida pelo comitê, né, discutindo os nossos problemas, encontrando soluções dentro do próprio grupo. E este
grupo é formado, então ele foi pensado já com essa ideia de integração, ele é formado por representantes das assistências estudantis de todos os campos da UFT. Ele é formado por alguns professores da UFT e também por representantes da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e por representantes da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que cuida diretamente da assistência estudantil. Nós temos agora, recentemente, a entrada de representantes da Pró-Reitoria de Graduação e representantes da Superintendência de Comunicação. Aí não é uma pró-reitoria. Então, é um comitê, né, que traz pessoas, representantes de toda a universidade. Então, nós temos aqui uma representação forte daquelas pessoas que cuidam diretamente dos alunos, a representação daquelas pessoas que fazem o cuidado de servidores. Então, esse é o nosso grande objetivo, e professores que estão em contato com os alunos o tempo todo e estão em contato com os demais servidores o tempo todo. A partir desse desafio da Covid-19, como foi que nós pensamos as ações do programa Mais Vida? Vamos ver, vou tentar passar rapidamente aqui para a gente não se demorar muito nessa pirâmide, né? É a pirâmide de intervenções em saúde mental e apoio psicossocial do comitê proposta, né, pelo Comitê Interagencial Permanente, né, neste momento, né, ou nessa fase muito difícil da pandemia da Covid-19. Então, para nós pensarmos nas ações, né, que podemos fazer, né, e que devemos oferecer à comunidade de maneira geral e especificamente nas ações dentro da comunidade acadêmica. O que é possível, considerando que a atividade fim de uma universidade é a educação e não o tratamento, ok? Então, este também é um ponto muito importante. Nós trabalhamos com educação e com a formação de pessoas, a formação de profissionais. Eu gosto de falar de pessoas porque a formação dentro da universidade é algo muito mais amplo do que formar um profissional, do que formar uma pessoa com habilidade técnica ou capacidade técnica para exercer determinada profissão. Então, nós pensamos nesta pessoa de maneira integral. Então, aqui embaixo, né, na base, né, o que nós temos que fazer? Pensar nas considerações sociais em serviços básicos e segurança desses serviços. Então, nós precisamos garantir a promoção das boas práticas humanitárias, que esses serviços oferecidos na comunidade, de maneira geral, né, eles sejam seguros, eles sejam apropriados às necessidades dessas pessoas neste momento de pandemia. Pensando nisso, aqui no programa Mais Vida, nós temos um projeto chamado Tecendo Redes, entendendo que dentro da universidade, nós vamos cuidar da promoção da saúde, nós vamos cuidar da prevenção dos transtornos mentais, mas, no entanto, o atendimento, a intervenção especializada precisa ser feita pela rede de saúde pública, pela rede de atendimento em saúde mental, pública e privada, mas principalmente pública, não é? Então, esse projeto tem por objetivo fazer o levantamento dessa rede, né? Então, nós fizemos o levantamento, nós levantamos como estão esses serviços, né? Se o CAPS funciona naquele município, que tipo de serviço ele oferece nesse momento, se as UBSs estão em funcionamento, em que horário, qual é o meio de acesso, como está a qualidade destes serviços que são oferecidos, uma vez que o atendimento especializado não fica por nossa conta. Aqui no segundo nível da pirâmide, né, nós temos aquele que nós chamamos de centro das ações do programa Mais Vida. Neste nível, nós trabalhamos para o fortalecimento de apoios comunitários e familiares. Então, aqui nós podemos pensar na ativação da rede social, em criar espaços amigos dos alunos e servidores, né? Em estimular e motivar esse suporte, ou ampliar os suportes comuns tradicionais.
É aqui que nós trabalhamos. É justamente para que a gente possa sentir dentro da própria comunidade esse apoio, né, dos alunos para com eles mesmos, né, dos servidores para com eles mesmos, e do programa Mais Vida tentando apoiar a todos ou estimular o desenvolvimento de ações, motivar o desenvolvimento de ações que possam atuar nesse sentido. Aqui no terceiro nível da nossa pirâmide, nós já começamos a entrar na atenção básica saúde mental. Então, nós saímos deste espaço da universidade, né, e entramos num espaço comunitário da comunidade mais ampla. Então, nós vamos pensar nesses apoios específicos de pessoa para pessoa, ainda que não especializados, não é? Porque a atenção básica pode ser oferecida por qualquer profissional da área da saúde, pelos agentes comunitários. Então, aqui, né, nós fazemos aquele link com o projeto Tecendo Redes, né, que vai tentar organizar essas informações, oferecer essas informações para esse nível aqui mais baixo dentro da universidade, a fim de que nós possamos contar com essa rede de atendimento em saúde mental fora do espaço acadêmico. E aqui no topo da pirâmide nós chegamos naqueles serviços especializados, não é? Então, assim, aí nós temos atenção à saúde mental por profissionais da saúde mental, o enfermeiro psiquiátrico, o psicólogo, o psiquiatra. Esses serviços especializados que nós esperamos, então, pensando nesse desenho da pirâmide, né, que poucas pessoas cheguem a necessitar destes serviços. Então, quando nós pensamos em promoção da saúde e prevenção de transtornos mentais, é que nós esperamos, ao longo do tempo, que tenhamos cada vez menos pessoas dentro da comunidade acadêmica necessitando desses serviços especializados. Especialmente em Palmas, então, para aqueles que moram em Palmas, que são cadastrados pelo SUS, no SUS por Palmas, né, nós temos um serviço muito bem organizado da Secretaria de Saúde Municipal de Palmas, né, que faz esse trânsito entre esses apoios específicos dos serviços especializados. Eles têm um atendimento online de triagem e o encaminhamento para esses serviços especializados, todo online, e atendimento presencial para manejo do comportamento suicida. Então, essa é a nossa proposta, né? Então, entendendo que a finalidade da universidade é a educação e a formação dessas pessoas, né? O centro das ações do Programa Mais Vida, tendo por foco a promoção da saúde, está aqui no fortalecimento de apoios comunitários e familiares. E nós desenhamos, por fim, então, esta figura ilustrativa, né, das ações que já estão em andamento, né, das ações do Programa Mais Vida que já estão em andamento. Eu não vou falar de todas elas, né, mas porque senão eu acho que eu ficaria aqui com vocês a tarde toda, mas eu vou falar de algumas delas aqui, né, destacando que são ações promovidas, coordenadas por técnicos da assistência estudantil, por professores, por técnicos de outras áreas, não é? E pensando numa maneira, de um modo assim, bem objetivo, né? E todos com esta finalidade, né, de oferecer este apoio para o aluno, aqui principalmente para o aluno, porque no momento em que montamos essa figura, nós pensávamos no atendimento ao aluno, depois eu vou explicar para vocês por que o atendimento ao servidor não está aqui, né? Mas esse é o foco. Eu vou falar para vocês, então, um pouquinho sobre Compartilhe Carinho, que está aqui em cima, né, que fica fácil de nós acharmos. Essa é uma ação promovida pelo Campus de Arraias, pela assistência estudantil do Campus de Arraias,
né, em que por meio das mídias sociais, aqui especificamente por meio do Instagram, né, a nossa comunidade acadêmica, de maneira geral, então, ela era estimulada a compartilhar mensagens carinhosas com as pessoas. Então, foi uma ação muito interessante e muito bacana, né, que afaga o coração das pessoas, né? Nós temos este projeto, Saúde Mental nas Redes Sociais, é um projeto dos professores Carlos Rosa e do professor José Fernando, lá do Colegiado de Miracema. Então, nas mídias sociais, eles têm em andamento, os alunos escrevem sinopses de filmes, então eles fazem indicação de filmes, eles fazem indicação de livros para que a gente leia. Eles produzem textos sobre saúde mental, tentando esse tom mais positivo, né, para as pessoas, né, para que as pessoas se sintam bem, se sintam mais tranquilas, acalmadas, né? Nós temos este trabalho aqui de treinamento esportivo, que é um projeto do campus de Tocantinópolis, né? É um projeto da professora Orhanete, na área de treinamento esportivo, do Colegiado de Educação Física, o acolhimento psicoemocional em Araguaína, que é um trabalho da assistência estudantil, não é? Lá de Araguaína. Nós temos este projeto também, para a gente pensar nesse aspecto multidisciplinar também, né, do programa Mais Vida, de educação alimentar e nutricional. Todas as sextas-feiras, religiosamente, nós recebemos, por meio do Instagram, receitas saudáveis, dicas de segurança alimentar, dicas de educação alimentar. Então, assim, alguns desses projetos, eu gostaria também, só para terminar aqui, a pausa para o café, que também é um projeto de Arraias, que durante toda essa época de pandemia tem promovido lives com profissionais de diferentes áreas, todas as sextas-feiras à tarde. Então, nós temos esses projetos em andamento, né? E vocês podem perguntar assim, então, mas a gente pensa que o programa Mais Vida vai fazer um atendimento psicológico. Não, né? Então, aquele atendimento individual, especializado, fica lá em cima na pirâmide. Nós estamos aqui, né, tentando criar ambientes mais saudáveis, né, tentando proporcionar esses relacionamentos interpessoais, mesmo que à distância, um pouco mais saudáveis. Bem, quais são os desafios para 2021? Eu falei para vocês que eu ia falar um pouquinho da história no outro slide. Aqui, depois contei para vocês o que nós temos feito, o que está em andamento. E aqui eu fiz uma representação artística, vamos dizer assim, tá? De um diagrama que a nossa vice-reitora, professora Ana Medeiros, fez sobre o lugar do Mais Vida dentro da universidade. Então, o Mais Vida nasceu dentro da Pró-Reitoria de Graduação e hoje ele está migrando para a vice-reitoria como um programa institucional, né, que, né, estará relacionado e ligado à Pró-Reitoria de Graduação, à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, à Pró-Reitoria de Extensão e à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, nesse nosso primeiro círculo, né? No círculo em seguida, com os círculos menores, nós temos os diversos campos, nós temos 7 campos, né? Então, as ações integradas, né, estimuladas e motivadas pelo Programa Mais Vida, né, com estas pró-reitorias, deve chegar a todos os campos, por meio, principalmente, né, da área de recursos humanos de cada campus e das assistências estudantis em cada campus. Então, nós estamos fortalecendo, né, tentando fortalecer essas ações
em cada campus. A ideia é essa. E que essas ações integradas cheguem a alunos, professores e técnicos. Então, são ações integradas em promoção da saúde. Esses são os nossos desafios para 2021. Enfrentando esses desafios, né? Então, assim, agora, novembro e dezembro, né? Vocês sabem que nós estamos numa fase bastante movimentada dentro da universidade, né? Então, nós estamos fazendo esforços para a manutenção dos projetos em andamento. Então, aqueles projetos que vocês viram à frente, né? Então, manutenção desses projetos, fortalecer o apoio às assistências estudantis, porque são eles, né, as pessoas que trabalham nas assistências estudantis, que estão lidando dia a dia com os alunos, que recebem as demandas dos alunos cotidianamente. Então, quais são os nossos desafios, né, de uma maneira geral? Vocês viram que eu citei, então, os projetos em andamento, as ações em andamento, todos voltados para o atendimento aos alunos, né? Então, um grande desafio é a transversalidade do programa Mais Vida, né? É nós, de fato, entendermos que o programa Mais Vida, ele passa por todas essas pró-reitorias, ele passa pelas assistências estudantis e ele passa pelas ações na Superintendência de Comunicação. E além de passar por todas elas, né, deve passar integrando essas ações. Né? Então, assim, um grande desafio agora, nós temos trabalhado com o pessoal da Progedep e da ProEx, né? Um grande desafio agora é trazermos para mais perto, né, integrarmos mais as nossas ações e conversarmos mais com ProEx e Progedep. E como eu disse para vocês, né, o nosso comitê gestor não é um comitê gestor, são pessoas que trabalham, né, motivadas por esse objetivo do programa Mais Vida, né, entendendo que o trabalho para a promoção da saúde é um trabalho importante, né, estão representadas aqui, então, professores, técnicos, que têm se reunido cotidianamente e que têm trabalhado para manter o programa Mais Vida ativo, né? E trabalhado para que a gente possa, de fato, alcançar e atender as necessidades da nossa comunidade. Então, muito obrigada. Aqui tem o nosso e-mail. Vocês podem entrar em contato conosco pelo maisvida@uft.edu.br. Muito obrigada, professora Gláucia, foi ótimo te ouvir, conhecer um pouquinho mais e visualizar, né, as ações do Mais Vida, assim, como a gente tem conseguido pensar enquanto comitê gestor, né, tem algumas pessoas aqui no chat parabenizando pela fala, gostando da nossa palestra até agora, e eu quero convidar a todos, aproveitar, né, convidar a todos que conheçam, que acompanhem as ações do Mais Vida pelas redes sociais. Nós temos, né, um Instagram que tem compartilhado muita informação bacana, inclusive muita coisa útil, né, que é o que a gente tem prezado, assim, o pessoal da nutrição tem postado bastante dicas de alimentação saudável para esse período, não só para esse período, mas ao longo da nossa vida, né, e reforçar a importância dos cuidados com a saúde mental, que é uma questão integrada com todos os fatores da nossa vida, né? Alimentação, a prática de alguma atividade, o próprio contato, né, com as pessoas, poder conversar. E a gente tem vivido esse período de distanciamento, como um verdadeiro isolamento, e a gente tem se preocupado, enquanto programa Mais Vida, né, com pensar, né, ações para esse momento. Eu vou deixar aqui no site, tá, pessoal, o arroba do Instagram do programa Mais Vida, sigam, compartilhem as dicas, aproveitem, porque é para todo mundo, né, não só no âmbito da UFT, mas é o que a gente pode fazer nesse momento, né,
de compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente já vem trabalhando. Eu deixo agora, então, para a próxima fala, para a Ariadne ou para a Flávia, a que preferir passar a palavra, está com vocês, meninas. Boa tarde. Estão me ouvindo? Me vendo? Boa tarde a todos e a todas. Vou abrir aqui a janela. Apresentação. Conseguem ver a apresentação? Podem falar assim, que eu não consigo ter acesso ao chat? Sim. Sim, Ariadne, tá ok. Certo. Então, me chamo Ariadne Feitosa, sou servidora da UFT, técnica administrativa, atuo na universidade desde 2006 e atualmente eu estou na coordenação de qualidade de vida e segurança no trabalho dentro da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, que a professora Cláudia já falou. Trabalhamos atuando também junto ao Mais Vida. Atualmente também estamos lá representando o comitê gestor, mas estamos desde 2019 atuando também junto ao Mais Vida. E como a proposta dessa tarde é de falarmos de atividades integradas em ações de promoção da saúde no âmbito da UFT, eu vou trazer um pouco aqui do que temos feito enquanto gestão de pessoas na promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores da UFT, em especial agora nesse período de pandemia, né? Vou falar a nossa atuação na universidade enquanto CQVT e CIAS, né? A CQVT é o termo que eu vou usar aqui, é a Coordenação de Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho. Nós atuamos na proposição e execução de políticas que promovam a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, promovendo a saúde, o bem-estar aos servidores da UFT. E trabalhamos também junto com o CIAS, né? O CIAS, ele é uma rede nacional proposta pelo antigo Ministério do Planejamento, hoje é o Ministério da Economia. Trabalhamos no campo da segurança, da saúde dos servidores, atuamos principalmente na frente das perícias voltadas para a saúde do servidor, mas também temos a proposta de trabalhar a promoção, a prevenção e a vigilância no acompanhamento da saúde dos servidores. É um desafio muito grande para a gente, porque, para além da UFT, nós atendemos servidores de 28 instituições federais no estado, de norte a sul do estado. Né? Então, assim, é um desafio enorme fazer essa promoção de saúde diante de tantas instituições que atendemos hoje. Falando de qualidade de vida, a professora Gláucia começou falando, a qualidade de vida, ela engloba vários aspectos, né? O bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico, emocional, os relacionamentos, né, interpessoais, familiares, enfim. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é a percepção que o indivíduo tem sobre sua posição na vida, no contexto da cultura, dos sistemas de valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Neste momento que nós estamos vivendo, é um desafio muito grande propor qualidade, trabalhar qualidade de vida dos nossos servidores, porque vai para além do trabalho. A qualidade de vida envolve os aspectos familiares, os relacionamentos fora da instituição. Não tem como a gente separar um servidor, o trabalho da vida, né? O servidor está no trabalho, mas ele tem a família, tem as preocupações que ele traz para o trabalho. Então, é um desafio muito grande. E neste período de pandemia, esse desafio se tornou um pouco maior por conta do distanciamento social, né? E de tudo que temos vivido, o cenário de mortes, enfim. E aí surgiu, então, a proposta de trabalharmos um projeto para propor a qualidade de vida, especialmente no período de pandemia. E esse projeto nós denominamos de Projeto Transpor. Ele tem um símbolo, aí vocês veem, uma borboletinha aqui no nome, né? E a borboleta, ele faz referência ao projeto Transpor a Borboleta, porque a borboleta é um inseto que ele representa a metamorfose completa.
Ele começa ovo, lagarta, pupa e vira adulto. Uma lagarta se transforma em borboleta. Então, é realmente um momento de uma fase de mudança radical, né? De metamorfose completa, que nós acreditamos que estamos passando, vivendo e aprendendo, apesar de todos os pesares, com essa pandemia, né? Então, a ideia é ofertar ações que promovam qualidade de vida e melhoria do servidor nesse período de pandemia e também o pós-pandemia, que nós não sabemos ainda quando será, mas sabemos que precisamos acolher os servidores neste período e após esse período, porque não sabemos os reflexos, né, as consequências que teremos depois dessa pandemia. E visando sempre a qualidade de vida, o bem-estar do servidor, para mitigar dessa forma os efeitos que essa pandemia está causando e pode causar, né, a curto e longo prazo na saúde dos nossos servidores, não só física, mas principalmente mental. A metodologia do projeto, a gente se propõe, estamos trabalhando com oficinas, formatos online, né, adequando à realidade do momento. Estamos com uma escuta, uma clínica de acolhimento aos nossos servidores, uma escuta psicológica, vou falar detalhadamente de cada um, com o nome Relaborando Desamparo Frente à Pandemia, trabalhando com cartilhas, materiais gráficos, cards educativos, também por e-mails, redes sociais, em ferramentas que temos disponíveis nesse período. Falando do projeto Relaborando Desamparo Frente à Pandemia, que é o projeto de escuta, de acolhimento ao servidor, ele é coordenado pela psicóloga que temos na nossa equipe, que é a Elisana Lígia Garcia, ela também compõe o comitê do Mais Vida, e uma estagiária, estudante também do curso de Psicologia de Miracema, Kellen Menezes. Ele é um projeto temporário, ele foi pensado para atender esse período específico de pandemia, e visa acolher os servidores frente às possíveis angústias desse momento que estamos vivendo. Que muitas vezes temos a sensação de desamparo, por estarmos isolados. Nós temos dentro do nosso quadro da UFT muitos servidores que vieram de outros estados, né? Nós sabemos que a região norte tem esse atrativo para os outros estados. Muitos servidores vêm para cá iniciar a carreira, construir a carreira no estado, e às vezes vêm sozinhos, deixam a família, ou vêm com a família, só aquele núcleo familiar menor, né? Esposa, filhos, enfim. E neste momento nós percebemos e recebemos muita demanda de servidores que estavam vivendo esse momento de desamparo, né? E a clínica veio para atender essa demanda. E temos tido atendimentos online, semanalmente, por uma plataforma que a universidade disponibiliza e que mantém todo o sigilo e ética necessária para um projeto desse teor, né, de orientação psicológica. Não são atendimentos, eu queria deixar claro que, assim como Mais Vidas, nós não fazemos psicoterapia. É um acolhimento que ele é feito em grupos individual, mas no sentido de atender e não de fazer a terapia em si mesmo. O objetivo é acolher, ouvir as demandas dos servidores federais por meio de plataforma virtual em atendimentos individuais e em grupo. E também tecer orientações com relação a cuidados da saúde física e principalmente emocional. Eles tiveram 2 edições, a primeira turma lançamos no início da pandemia, em abril, no qual a gente se atentou para aqueles servidores que estavam em processo de adoecimento, porque nós fazemos esse acompanhamento no CIAS, né? Então a gente já sabe aqueles servidores que já estão em adoecimento, já estão sendo acompanhados. E a segunda edição, ela foi pensada de uma forma mais de caráter preventivo. Então, também entraram nas turmas servidores que ainda não estavam em processo de adoecimento, mas que estavam precisando ouvir, dialogar e ter um espaço de fala e de escuta para evitar um adoecimento futuro. Nós fazemos até hoje, atendendo demandas individuais e também em grupo. Alguns servidores, eles preferem e têm necessidade também de atendimentos individuais, e aí eles são ouvidos, são acolhidos, muitas das vezes são encaminhados para tratamento, né, psicoterapia e também cuidados médicos. E as de grupo, às vezes o servidor começa na demanda individual e depois ele evolui
dentro do processo e ele é colocado dentro do grupo, né? Então, nós também temos os grupos, né, que eles têm trabalhado a dificuldade de lidar com o isolamento, com o distanciamento, a socialização, enfim. E agora o nosso desafio, agora, a partir de outubro, tem sido o retorno das aulas, né? As aulas na UFT voltaram de forma remota, e aí nós temos um desafio de trabalhar também isso com os docentes. Sabemos das dificuldades que temos ainda com as tecnologias educacionais e temos pensado em como auxiliá-los nesse sentido, para além do apoio psicológico e emocional. Trabalhamos também com outra frente, que são os infográficos semanais, que têm sido enviados semanalmente aos servidores, com dicas de saúde mental, dicas de saúde física, de ergonomia. Como eu falei lá no início, a qualidade de vida, ela envolve vários aspectos, né? Então, se a minha saúde física não está bem, isso vai influenciar na minha saúde mental. Enfim, então temos trabalhado o autocuidado, a importância do exercício, da atividade física, em vários aspectos. A nutrição, assim como a proposta do Mais Vida, né, que tem sido dado dicas semanais lá no Instagram, nós também elaboramos uma cartilha falando de nutrição em pandemia e a importância do autocuidado nesse período de pandemia. Uma outra frente que nós estamos trabalhando são as oficinas. Nós começamos a nos questionar e também começamos a receber demandas de servidores que precisavam de atendimento, mas que têm um certo preconceito, vamos assim dizer, em procurar um tratamento médico ou fazer uma terapia. Então, alguns servidores, eles começam na clínica lá de acolhimento, mas têm vergonha, enfim, aí nós pensamos como atingir um outro público que não, nesse momento, não aceita, não busca um tratamento psicológico. E aí nós pensamos nas oficinas, né? As oficinas voltadas para a arte. Eu coloco uma frase aí do Ferreira Goulart, que diz que a arte existe porque a vida não basta. E nesse sentido, a gente tem trabalhado as oficinas artísticas de uma forma para trabalhar a prevenção e a promoção da saúde mental. Como temos feito também por plataforma online, e temos feito conexões. Nós temos servidores dos 7 campos participando dessas oficinas, temos tido um resultado incrível, e é possível ver os resultados que essas oficinas têm trazido nesse tempo de distanciamento social. Estudos dizem que a presença da arte nas organizações possibilita o resgate lúdico do abstrato, enfim, a fala, os gestos, que muitas vezes são controlados no ambiente institucional, eles podem ser trabalhados dentro dessas oficinas, né? Nós temos tido oficinas de poesia, de música e de artes visuais. Entrar em contato com qualquer forma de arte promove a ampliação da consciência física, mental, facilita o autoconhecimento, a autoconfiança, o resgate da autoestima e possibilita ainda que o servidor ressignifique a própria vida, e em especial o momento que estamos vivendo, que é o que nós temos trabalhado nessas oficinas, trabalhando com competências relacionadas a relacionamento interpessoal. Por mais que estejamos cada um em sua casa, tem essas conexões, podemos fazer essas conexões. A comunicação escrita, verbal, o autodesenvolvimento, a adaptação, o pensamento crítico, criatividade, processo colaborativo, expressão, enfim. Eu vou mostrar para vocês um pouco dos resultados dessa oficina. Nós tivemos a oficina de estantes poéticos, todos com profissionais, professores da UFT. E eu vou mostrar aqui para vocês vocês verem na prática os frutos dessas oficinas. Essa produção que eu vou apresentar agora, ele foi feito por um professor da UFT, o Marcial Azevedo. Foi uma construção nessa oficina Estantes Poéticos. Eu vou deixar que vocês escutem a produção que foi feita dentro dessa oficina. Eu preciso te contar um segredo, meu querido príncipe. A cada passo que damos nessa dança bonita que você está me ensinando, chama valsa, não é? A cada passo eu sinto a dor de 1000 facas rasgando os meus pés. Os meus mais novos pés.
Eles ainda não são meus. Eu os ganhei da bruxa do mar. Mas são exatamente o que eu sempre sonhei. Ter pés para andar no ritmo do coração. Caminhar como quem sabe para onde está indo. Correr até chegar no fundo do desejo. Passear como quem herdou todos os mistérios do mundo. Vocês devem adorar andar juntos, não é? Acertar os passos, como dizem. Mas essas pernas ainda não são minhas. Embora eu já tenha aprendido que a mentira também é bonita. As suas flores de plástico na entrada do castelo são lindas. E eu já entendi quais os músculos eu preciso sustentar para desenhar esse sorriso no rosto durante a valsa. Civilização. É assim que se chama, não é? Mas como doem essas 1000 facas. E o pior é que dói por dentro. Fico até com medo de falar, de parecer maluca. Também já compreendi que para vocês, o ver faz a coisa ser mais real do que o sentir. É engraçado porque lá no fundo do mar é o contrário. Acho que é por causa da água. Ela sempre deixa a nossa pele mais sedenta. E por causa do escuro também. O escuro nos faz mais exigente. E tem mais uma coisa, meu amado príncipe. Eu não estou aqui por conta do amor. Esse nós conhecemos. Até pelo próprio excesso de escuro e água. Eu estou aqui para ter uma alma imortal, como você. Não quero virar a espuma do mar quando a matéria se cansar de existir. Quero continuar, conhecer mais, saber dos outros lugares que existem para além de mim. Saber de mim nesses lugares outros, além. Vocês devem se orgulhar tanto de ter alma, né? Devem organizar a própria vida e a dos outros de maneira que a alma seja o centro de tudo, onde ela possa crescer e olhar para as estrelas como se fosse igual a elas. Por isso vocês dançam. Com certeza foi a alma que os ensinou. E com certeza vocês sentem e pensam e fazem todas as coisas completamente imbuídos de alma. Afinal, uma dor de 1000 facas só faz sentido se ela puder ser diluída na eternidade. Mas vocês devem nascer já sabendo disso, não é? Que só a eternidade faz sentido. Eu quero ser muito feliz, como vocês. Aí, espero que vocês tenham conseguido ouvir, foi uma produção da oficina muito potente. É só um resultado de muitos que nós tivemos. Nós também tivemos uma oficina de música. Aqui nós temos um trecho, eu vou colocar um pequeno trecho de uma música que também foi trabalhada na oficina, também é um servidor da UFT que compôs a música, falando do poder transformador do fogo, da pipoca, né, do milho, da transformação do milho em pipoca. É o momento que estamos vivendo. Eu não vou colocar toda em razão do tempo, eu vou passar uma parte para vocês verem.
Ariadne, não está dando para ouvir, eu acho que o microfone está fechado da apresentação. Por fim, vou fechar com a oficina de invisibilidade em tempos de pandemia, que tem sido uma oficina de produção artística na área de visuais. E aqui temos alguns resultados também já da oficina, que ainda está acontecendo. Aqui, produção de zêntaro, que é uma técnica, aqui representada as janelas, a servidora representa as janelas que vê e que vive nesse momento de pandemia. Aqui é representado as conexões, né? A casa virou nosso trabalho, os olhares voltados para dentro de casa, o tempo, enfim, o celular. E aqui temos uma outra técnica que tem sido trabalhada, que são as colagens, representando aqui o ensino remoto, a guerra em torno da vacina, enfim, o olhar das pessoas nesse momento, a pessoa que passa fome, enfim. Aqui tem vários processos poéticos trabalhados dentro das oficinas. Essa pequena mostra é para vocês terem a ideia da potência que essas oficinas têm trazido para os participantes, os nossos servidores que têm participado. Agradeço a atenção de todos, fica aqui o meu contato, meu e-mail, e estou à disposição para dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram falar. Obrigada. Obrigada, Ariadne. Excelente essa apresentação das propostas que a gente tem conseguido fazer acontecer dentro da instituição, né? É fundamental que, principalmente nesse período, a gente tenha encontrado, né, espaços de mostrar, né, e de interagir com a arte. Como a frase que você trouxe, né, a arte existe porque realmente a vida não basta, e nesse momento a gente tem percebido, tem sido inegável que a arte é o que tem nos sustentado, né, nesses tempos tão estranhos, tão diferentes, né, de tudo que a gente conhecia antes. Que bom que a gente tem conseguido avançar essas possibilidades. Agora, então, eu convido a Flávia para falar um pouquinho para nós do que tem sido desenvolvida, ela que é servidora técnica, também é psicóloga, né, da universidade, lá do campus de Gurupi. Está contigo a palavra, Flávia. Boa tarde, vocês estão me ouvindo, estão me vendo? Coloquem aqui no chat só para saber se está tudo ok. Sim, estamos te ouvindo. Tá ok? Tá ok. Eu vou iniciar aqui minha apresentação. Só um minuto aqui. É a primeira vez que eu uso, aqui a apresentação do Google Meet. Eu não sei se está indo. Vocês estão vendo minha apresentação? Não, nem a apresentação e nem você. Só um minuto. Minha internet também está muito ruim. Aí acho que eu caí. Não sei se eu caí. Não, você está aí ainda, Flávia. Só um minuto. O som tá bom. É meu computador que realmente está muito ruim. Agora ele o Chrome está aqui parado, não está indo para canto nenhum. Espera aí, só um minuto. Enquanto eu estou abrindo aqui a apresentação, né, falar aqui um pouco para vocês, deixa eu ver se agora vai, né, tela inteira, acho que deve ser tela inteira, né.
Estão vendo minha apresentação? Não. Não, ainda não. Então não deve ser isso. Agora você apareceu. Gente, meu Chrome está muito ruim. Eu imagino que tem muitos alunos aqui, eu vi aqui no chat, tem muitos alunos da Unitins, da Unirg, da própria UFT. Tá. Já me mandaram aqui no chat, a professora Glaucia me mandou aqui uma janela. Ok. Acho que agora foi. Estão vendo minha apresentação? Ainda não vi, Flávia. Tá colocando... Mas você aparece. Está colocando que o Google Meet está compartilhando. Agora sim, está começando a abrir, tá? Agora sim? Agora apareceu. Vou colocar aqui em modo de apresentação. Eu trabalho na DIEST, que é a Divisão de Estágio e Assistência Estudantil aqui da Universidade, do campus de Gurupi, e trabalho aqui já há 10 anos. Eu passei um bom tempo afastado aqui do campus, em função do meu doutorado. Eu estava fazendo doutorado na UNB e voltei recentemente, né? Eu defendi meu doutorado agora em fevereiro, né? Então, estou recém-retornada para a universidade e dedicada exclusivamente agora à DIEST. E na divisão de estágio e assistência estudantil, a gente trabalha basicamente com todo o processo de acolhimento e de aproximação com os alunos, né? Eu costumo dizer que a DIEST ela é uma espécie de ponte, né? E aí eu vou apresentar para vocês mais ou menos o que a gente tem feito, mais especificamente o que eu tenho feito para contribuir com o desenvolvimento pessoal e com desafios de carreira para dentro do apoio social e psicopedagógico dos universitários, né? A DIEST ela é uma divisão de estágio e assistência estudantil, então a gente trabalha, ela é um dispositivo institucional que permite aos alunos alargar as possibilidades de permanência dentro da universidade. Eu vejo a DIEST como uma ponte que permite o desenvolvimento do aluno nas dimensões sociais, porque ela conta com processos de bolsa, de bolsas que permitem o aluno permanecer aqui, já que muitos alunos da universidade, eles vêm de fora, de outras regiões. Aqui no campus de Gurupi, por exemplo, a gente conta com talvez aí em torno de 90% ou mais de 90% dos nossos alunos de fora do estado e de fora da cidade, então a gente precisa desses dispositivos financeiros para que os alunos permaneçam aqui. Também é uma ponte que permite ao aluno se desenvolver psicologicamente através do acolhimento e acompanhamento que é feito pelo setor, e também se desenvolver de forma pedagógica, né, porque a gente tem um processo também de acompanhamento dos alunos bolsistas, para ver o andamento pedagógico, como é que esses alunos estão indo nas disciplinas, o que a gente consegue fazer para ajudar esses alunos, né. Na minha prática profissional, né, o que eu tenho focado dentro da DIEST na minha prática, né, meu objetivo principal é prestar apoio ao estudante da Universidade Federal Tocantins, por meio de ações, projetos e programas, atender suas necessidades e, assim, contribuir para o desenvolvimento pessoal e de carreira. As ações têm acontecido atualmente do acolhimento do aluno e atendimento individual, e estamos em fase de desenvolvimento de oficinas. As oficinas que a gente está desenvolvendo, elas têm como base as demandas que a gente vem mapeando em relação aos alunos. As demandas que mais têm acontecido, não sei se nos demais campos também se mantém, mas 3 eixos de relacionamento costumam aparecer bastante: relacionamento familiar, relacionamento entre colegas e relacionamento professor e aluno. Na relação familiar, a gente tem uma característica que é muito particular, que a gente começa a viver hoje no Brasil, que os alunos, através de todo o processo agora de seleção, os alunos poderem sair das suas cidades, o aluno ele tem um descolamento, ele consegue viver de forma mais eficaz não, né, de forma mais pontual, um descolamento entre a família e ele, e essa identidade começa a ser formada e começa a gerar muitos conflitos do aluno quando ele volta para casa, que é diferente do aluno, por exemplo, que estuda numa universidade e reside naquela mesma cidade. Esse distanciamento, ele morar só no local, ter sua própria gestão de tempo, sua gestão de rotina, isso começa a se formar nesse aluno, e ele tem essa ruptura do seio familiar, e isso vem gerando muitos conflitos em relação à família desses alunos, né? Os pais não aceitando, alguns alunos, por exemplo, optam hoje
uma característica que eu percebi, que alguns alunos optam em ir para uma localidade bem mais distante, justamente para conseguir sair de casa, sair de dentro de um contexto em que muitas vezes não aceita a sua sexualidade, não aceita as suas opções de vida, ou de lares que são talvez abusivos, né? Em relação aos colegas, a gente percebe que justamente o fato de sair da casa dos pais e agora morar com colegas, ter que dividir kitnet, dividir um local de moradia ou estar na residência estudantil, isso tem trazido também um certo conflito. Por quê? Porque muitos alunos hoje não têm uma prática que se tinha comumente no passado de ter todas as tarefas de casa que eles faziam. Então tem alunos que chegam para morar e não sabem nem lavar uma roupa, não sabem cozinhar. Então, as dificuldades de relacionamento no contexto de moradia têm surgido bastante. E também a relação entre colegas, a dificuldade de adaptação a uma cultura nova também é uma questão que tem gerado muito conflito, pelo menos na nossa experiência aqui em Gurupi. E no relacionamento professor-aluno, essa é uma demanda que acontece muito, uma demanda que eu recebo de forma muito pontual e tento lidar com uma certa delicadeza, porque a gente está numa estrutura em que você tem ali uma relação de poder, uma relação em que o conhecimento ele tem que ser passado de alguém que detém um conhecimento para alguém que está adquirindo esse conhecimento, mas também há um conflito geracional, há um distanciamento geracional. E esse distanciamento geracional tem gerado muitos conflitos e muita dificuldade, tanto do aluno mais novo, na sua faixa etária ali, dos seus 17 aos seus 20 e poucos anos de idade, que não consegue entender esse distanciamento e não aceita as características geracionais desse professor, quanto o professor tem dificuldade também de chegar nessas características geracionais desses jovens que estão chegando hoje para a universidade com um distanciamento muito grande. Eu costumo dizer que na universidade hoje, a gente tem um microcosmos em que a gente tem fatiados vários tipos, os vários grupos geracionais ali presentes. A gente vai ter desde a geração Z, que é a que está entrando agora, até a geração X e para cima, até a gente tem talvez até baby boomers residentes aqui na universidade, trabalhando aqui na universidade, e essas gerações, elas estão ali convivendo. Então, esse conflito que a gente via no ambiente de trabalho apenas, do conflito geracional, ele tem se apresentado também na universidade. Outra demanda que surge bastante são as incertezas em relação ao futuro, incertezas relacionadas ao que fazer, que decisões tomar, que caminhos tomar, porque o aluno chega na universidade, e essa é uma característica da Universidade Federal, ele percebe um leque mais amplo de opções de desenvolvimento de carreira, né? Nas universidades particulares, de forma geral, os alunos eles vão ter apenas a atuação profissional. Quando ele chega na Universidade Federal, ele vai perceber que existe um leque mais amplo, ele vai ter a atuação profissional, ele vai ter uma formação acadêmica, ele vai ter uma atuação acadêmica. Então, as possibilidades do aluno, quando ele sai de uma universidade federal, ela se torna mais difusa, porque ele vai ter que tomar uma decisão se ele vai direto para o mercado de trabalho, se ele vai para um mestrado, se ele vai para um doutorado. Então, as possibilidades se alargam, e isso gera muita incerteza. No caso aqui, por exemplo, da gente em Gurupi, a gente tem praticamente, se eu não me engano, acho que todos os cursos da gente, você tem no mínimo um mestrado. Então, um aluno, ele tem essa inserção no mundo da iniciação científica, e isso gera muito conflito e muita incerteza. Então, eu tenho muitos alunos que vêm me procurar com essa dúvida, principalmente no final de curso. Incertezas em relação também do próprio cenário global, se eles vão conseguir trabalhar, se vão conseguir ter emprego, essa sensação que a gente vive hoje, tá? Isso se alargou mais nesse processo de pandemia. Eu tenho atendido muitos alunos, tenho feito atendimentos online, tenho atendido muitos alunos com essa crise. Será que eu vou ter emprego? Será que vai ter mercado para mim? Então, um período de incerteza em relação ao futuro tá pressionando muito esse aluno. E a gente tem também muita dificuldade de adaptação aqui no nosso contexto. O que seria essa dificuldade de adaptação? Nós temos alunos que vêm de grandes centros e saem de grandes centros e vêm para uma cidade pequena. E nós temos alunos que saem de cidades muito pequenas e vêm para uma cidade de um porte maior. Então, a gente tanto vai ter o aluno que ele vai sair de um contexto macro para um contexto micropopulacional e cultural, para um aluno que sai de um contexto micropopulacional e microcultural para um contexto mais macrocultural. Então, essa dificuldade de adaptação
Por exemplo, o aluno que sai de uma cidade como Brasília, por exemplo, né? Tem um aluno que eu acompanho, que ele saiu de Brasília, ele faz o curso de agronomia, ele está num processo de transição, ele está se montando como drag queen. Então, imagina a realidade desse aluno numa cidade pequena, com 80 mil habitantes, que sai de uma cidade grande como Brasília, que está num processo de se montar como drag queen, que está com cabelo grande, unha grande, e vindo para um contexto de uma cidade em que você tem baixíssimas opções culturais e que a realidade que você tem aqui, né, na cidade, que a realidade que você vai ter de diversidade sexual, ela muitas vezes está restrita a um processo de prostituição. Então, esse aluno, ele tem um conflito gigantesco. Então, os alunos que saem de cidade grande e vêm para uma cidade pequena, eles vêm com uma série de crises que ele tem que lidar aqui com uma cultura completamente diferente. Ao passo que o aluno que sai da cidade pequena e vem para cá, ele vem completamente despreparado para lidar com uma realidade mais autônoma. Então, a gente tem alunos, por exemplo, que saem de uma cidade pequena, que o acesso dele ao mundo é muito limitado. Tem alunos aqui que vêm de cidade com 2.000, 3.000 habitantes, e que quando chega aqui tem que lidar com uma cidade maior, tem que lidar com, por exemplo, andar de ônibus, desenvolver habilidades que ele não adquiriu no local onde ele morava. Então, a gente tem essa dificuldade de adaptação como um cenário muito gritante para a gente aqui na cidade de Gurupi. Uma outra demanda que surge muito também é a questão da própria saúde mental, alunos que já chegam ou que desenvolvem algum tipo de processo mais patologizante aqui na universidade. É uma questão que a gente tem aí um suporte, a universidade conta com o auxílio de saúde mental, em que o aluno recebe um dinheiro, o aluno que tem, né, uma vulnerabilidade social, ele recebe uma bolsa para poder custear um processo de tanto tratamento medicamentoso, quanto um processo de psicoterápico e etc. E o próprio desenvolvimento pessoal é uma demanda que tem surgido muito. O aluno com uma série de dificuldades de gerenciar sua própria vida, de gerenciar seu processo de tomada de decisão e escolha de vida. Então, a partir dessas demandas, a gente está numa fase agora de desenvolvimento de oficinas, porque o atendimento até o momento tem sido feito individual e online, e a gente está numa fase de desenvolvimento de oficinas para tentar ampliar esse atendimento de forma mais pontual, para ampliar o atendimento para os alunos. E aí, uma das oficinas que eu estou trabalhando no desenvolvimento dela é a gestão pessoal. Ela é baseada na psicologia positiva, e o foco dela é na promoção do desenvolvimento pessoal. O aluno trabalhar competências e habilidades que vão gerar para ele mais autoconhecimento, autorresponsabilização, porque isso é uma característica geracional que eu consegui mapear, uma dificuldade muito grande de se perceber como responsável no processo de tomada de decisão. Então, não estou dizendo que há um comportamento de vitimização, mas o aluno jogando muito a responsabilidade para cima ou para baixo, né? Então, o fato dele não estar indo bem nas notas é culpa do professor, o fato dele ter dificuldade culpa somente do professor, né? O fato dele ter dificuldades pessoais é culpa somente dos pais. Então, o aluno ele não se percebe tanto no processo, que ele tomou decisões na sua vida e que ele ainda pode tomar decisões que podem mudar esse curso de desenvolvimento dele. O desenvolvimento de uma autoestima sustentável, a gente tem alunos que têm uma dificuldade muito grande de se perceberem como capazes, como competentes, como autoeficazes, e estimular mais o protagonismo e a autonomia pessoal, esse aluno se perceber como um indivíduo capaz de agir na sua história de vida, de ser realmente o autor da sua história de vida, e que ele tem autonomia, que ele tem esse governo das suas próprias decisões. Uma outra oficina também, que a gente está trabalhando no desenvolvimento dela, é a oficina que eu chamo de autogestão da aprendizagem, que ela visa estimular o estudante na estrutura de sua aprendizagem, desenvolver essa autonomia e essa responsabilidade individual, mas no processo da sua própria aprendizagem. Então, ela já está desenhada, ela já está formada, ela tem 3 eixos básicos, que é o perfil da aprendizagem no contexto universitário, como é que se dá essa aprendizagem no contexto universitário, que é diferente da aprendizagem que o aluno vinha acostumado ali no ensino médio, técnicas e estilos de aprendizagem, como é que ele pode se descobrir e escolher uma técnica e um estilo mais confortável para ele,
e a elaboração de um plano de estudo. Ele traçar um plano de estudo, porque na Universidade Federal a gente tem uma característica que a gente tem as disciplinas que são optativas e as disciplinas que são elegíveis. A gente tem as disciplinas que têm pré-requisito, mas, em geral, o aluno ele tem mais flexibilidade para escolher a disciplina. E o que acontece? A gente tem casos de alunos, por exemplo, que chegam a jubilar porque não tiveram esse cuidado de perceber, de entender que uma disciplina depende da outra, que ele pode fazer escolhas de disciplina mais centradas no que ele tem como objetivo. Então, o aluno ele não conhece nem o próprio PPC do curso, ele não sabe quais são as dimensões que ele pode ter de saída, e ele vai fazendo uma confusão na hora de escolha das disciplinas. E o que acontece? A gente tem alunos que estão jubilando, ou que já estão há 6, 7 anos na universidade, porque não fizeram boas escolhas, eles não elaboraram um plano de estudo, indo nas disciplinas e vendo como elas podem se desenrolar, né? Então, muitos alunos que acabam optando pela disciplina tal, porque o colega vai estar na disciplina, e não porque aquela disciplina tem a ver com o que ele pretende para a carreira dele. E aí, com o foco na carreira, a gente tem a oficina de planejamento de carreira. Essa oficina ela já acontece, por enquanto, ela estava acontecendo apenas uma disciplina do curso de agronomia. Ela foi desenvolvida pela solicitação de um professor do curso de agronomia, dos alunos concluintes, e que ele me pediu dispositivos que pudessem ajudar os alunos a ter uma visão mais geral de como é que estava o mercado de trabalho, e eles pudessem fazer escolhas mais pontuais. Então, essa oficina já está pronta, e ela visa realmente a auxiliar o aluno nessa transição da universidade para o mercado de trabalho. Então, os conceitos relacionados ao planejamento de carreira, a construção do projeto profissional durante o percurso universitário, porque agora eu estou ampliando a oficina, ela vai sair desse eixo lá para apenas a solicitação que foi feita por esse professor, e vai entrar como uma oficina mais global para os alunos. Então, ela vai abarcar essa questão do percurso e vai voltar para a questão do ela linka, ela casa com a elaboração do planejamento de estudo, e aí o aluno consegue entender o percurso do desenvolvimento dele profissional, que ele tem não apenas uma entrada, mas ele tem eixos de saída quando ele sai da universidade. E ele precisa já ter isso, começar a desenvolver isso desde o primeiro período, no que ele vai atuar, como é que ele pretende atuar, e buscar disciplinas ao longo do próprio curso que vão ajudá-lo a ter essa visão de construir essa trilha, digamos assim, de desenvolvimento profissional, né? A gente tem também, nessa oficina, uma parte mais vivencial de autoconhecimento, que a gente tem algumas ferramentas que o aluno, que eu utilizo para o aluno se conhecer um pouco melhor, conhecer quais são as características de gostos e preferências, de habilidades e de atuação profissional. E aí, a última etapa dessa oficina é a elaboração de um plano de carreira, o aluno conseguir pensar um plano de carreira e elaborar esse plano para ele. E uma oficina também que eu percebo que é uma necessidade muito grande aqui na universidade, é a oficina de apresentação oral de trabalhos. E agora eu estou ampliando também, porque quando eu comecei a desenvolver essa oficina, foi no início do ano, a gente não estava na realidade da pandemia, né? E agora eu estou dando um ajuste nela para a gente pensar também, colocar dimensões aí também para as apresentações online, né? Então, a apresentação oral de trabalhos, que é capacitar os acadêmicos com ferramentas que irão auxiliar na apresentação oral desses trabalhos. Então, a gente tem a dimensão do tipo de comunicação acadêmica, quais são os tipos de comunicação que esse aluno tem, que ele precisa desenvolver. Então, desde a apresentação de um seminário por uma disciplina até a apresentação de um trabalho no congresso, os aspectos emocionais envolvidos em relação a esse processo de apresentação oral. Então, a gente teve um caso de uma aluna aqui, essa oficina foi desenvolvida com base no caso dessa aluna que eu atendi, em que ela passava muito mal, ela chegava a desmaiar toda vez que ela tinha que apresentar um seminário, né? Então, em função dessa demanda, existem aspectos emocionais que o aluno precisa trabalhar para apresentar um trabalho que ele consiga se sentir mais seguro e confortável, né? Entender as características do grupo, trabalhar sua própria apresentação pessoal, e entender que a apresentação pessoal também é uma ferramenta de empoderamento, criação de recursos visuais eficazes, né? E aí a gente está colocando uma dimensão aí na criação desses recursos visuais para a prática agora também da apresentação online, apresentações individuais, ou seja, vai ter um momento nessa oficina em que o aluno vai ter que apresentar o trabalho na prática,
E a minha intenção é que isso seja gravado para que o aluno depois consiga se avaliar. Porque no acompanhamento com essa aluna, o que eu percebi? Com essa aluna, eu gravei, ela apresentou algumas vezes para mim, e eu gravei para ela a apresentação dela. E aí, quando eu gravei, ela pôde perceber que ela imaginava na cabeça dela que ela estava muito ruim, que ela estava muito, que ela tremia e parecia, e quando ela se viu na gravação, ela percebeu que não era como ela imaginava. Então, a minha ideia é gravar para que o aluno consiga ter uma comparação do antes e depois, e ele consiga ver o que ele pode melhorar, onde é que estão os maneirismos, onde é que estão as cacofonias, e no que ele pode melhorar para ele se tornar mais empoderado no processo dele de apresentação de trabalhos, né? Essas são basicamente as oficinas que a gente está em fase de desenvolvimento agora. E aí a gente pretende já começar agora nessa retomada do semestre, os alunos retomando, a gente pretende começar a colocar elas em prática e disponibilizar para os alunos, né? Então, as minhas considerações finais, né? A experiência universitária, ela não se resume apenas à formação profissional, né? A professora Gláucia falou no começo, que é uma formação também pessoal. Então, quando o aluno vem para a universidade, ele sai de um contexto familiar, de um contexto educacional, que apenas o preparava para entrar nesse mundo que é o mundo universitário, e na universidade ele descobre um universo e que agora ele tem que desenvolver habilidades que vão sustentar a vida dele, sustentá-lo financeiramente como pessoa para o resto da sua vida, né? Então, eu entendo que o trabalho da assistência estudantil é esse momento em que promove que o aluno consegue desenvolver essas habilidades, em que ele consegue ver, consegue construir essa rede e esses recursos do meio externo para que ele se torne mais empoderado no seu processo, tanto pessoal como profissional, né? E a entrada na universidade, ela implica uma série de transformações nas redes de amizade, nas redes de apoio que esses alunos lidam e convivem. E nesse processo, a universidade ela tem que ser esse espaço que promove para esse aluno também um desenvolvimento, que ele consiga construir relacionamentos saudáveis e consiga tomar decisões, e fazer escolhas para que o seu curso de vida pós-universidade não seja apenas um local onde ele vai ser um bom profissional bem remunerado, mas que ele consiga se sentir realizado e se sentir feliz com as escolhas que ele tomou em relação à sua vida. Então, é basicamente isso, né? Esse daqui é o meu e-mail, e agradeço, né, a todos que estiveram aqui me ouvindo, e vou parar aqui a apresentação. Excelente a apresentação desse conteúdo que você nos traz, Flávia. É tão relevante, né, as ações de assistência estudantil e o estudante ter um espaço, né, dentro do campus, e interessante a gente conversar aqui com alunos de outras instituições, né, que a gente até aproveita para agradecer o apoio aqui no evento, né, na realização do evento. A gente tem a parceria aí do Instituto Federal, do Tocantins, no campus de Gurupi, da Unirg também, do Senac, que é também um dos parceiros aqui para o evento. E é fundamental hoje, né, principalmente, a gente ter profissionais que apoiam e que orientam, né, o estudante dentro da universidade, porque realmente é uma situação subjetiva muito relevante, muito diferente, é algo muito inédito a entrada na universidade, que vai não só formar, né, como a professora Gláucia tinha trazido no início, é uma formação integral do ser humano, né? Então, é por isso a importância do nosso olhar para o estudante enquanto pessoa, né? Enquanto ser integral. A fala da Flávia, gente, ela conversa muito com um material muito importante que a gente tem trabalhado no Programa Mais Vida e que está disponível no site do Programa Mais Vida, que a professora Gláucia deixou no site. Para todos que quiserem acessar, nós temos uma cartilha do programa que foi produzida pela equipe do próprio programa, né, a componentes do comitê gestor e também da equipe maior, né, que a gente tem uma equipe mais ampla que trabalha no programa. Nessa cartilha tem uma informação bem interessante, que é a entrada na universidade considerada como um evento de crise, e esse contexto que a Flávia traz comunica muito com esse conceito.
para vocês, né, se quiserem aprofundar em pesquisa nesse tema, é bem interessante, porque aí a gente encontra recursos, né, para dialogar sobre isso, como a Flávia trouxe, dentro de casa, que é muito importante, né, a gente dialogar com a família. A gente tem uma questão muito interessante, que é esse desligamento, digamos assim, da família com a universidade, que é diferente daquele processo do ensino médio, da nossa primeira formação, né? É engraçado que quando a gente adentra na universidade, a família fica um pouco de fora do processo formativo, né? E aí é onde o aluno se encontra realmente, às vezes, muito solitário, para passar por experiências subjetivas muito fortes, muito marcantes, né? Luísa, Então eu convido... Pode falar, fazer Flávia. bem pontual, isso é tão sério, que nesse momento agora de pandemia, que os alunos tiveram que voltar para casa, e muitos vão estar no acesso remoto ainda em casa, eu tenho muitos casos de alunos que vieram conversar comigo, que marcaram um atendimento online, desesperados, porque a pressão da família é gigantesca para que eles não voltem, para que eles deixem, para que eles transfiram para uma universidade próxima. Então, isso é tão gritante, assim, a ruptura é tão forte, que agora que o aluno voltou para dentro de casa, ele está sofrendo, porque ele não sabe lidar, né? Porque uma coisa é você voltar para passar 15 dias, um mês, outra coisa é você voltar para já estar 4, 5, 6 meses. E o pai e mãe agora dizem assim, não precisa de universidade, para que isso? Vai trabalhar, esquece a universidade, porque não sabe lidar com essa ruptura, né? Então, isso é muito sério. A gente tem aí um elemento que surge agora nessa pandemia da influência da família na própria desistência do aluno no meio universitário, que talvez é algo que a gente não tivesse ainda tão claramente mapeado. Então, é isso. Ótimo, é isso mesmo. É um evento de crise, né? O momento que a gente está vivendo, mais todos os fatores que se relacionam, que estão presentes ao nosso redor, né? Que fazem a gente se constituir, né? Enquanto sujeitos. Eu quero agradecer a presença de todos, viu, gente? Tivemos um público excelente. Em alguns momentos a gente registrou 60 pessoas aqui presentes na sala. Isso é maravilhoso. A gente espera que o conteúdo que a gente trouxe aqui para vocês e que a gente compartilhou com vocês desperte a todos para pensar, né, em outras maneiras de estar convivendo e buscando novos recursos aí nesse momento de pandemia, se preparando também, voltando aí às atividades, mesmo que online, né, a UFT já retomou, o Instituto Federal também já retomou as atividades há algum tempo, acho que todas as atividades das universidades já estão sendo retomadas, né, e se alguém tiver alguma dúvida, quiser contribuir, o chat está aí aberto, a gente ainda tem alguns minutinhos, mas se quiserem contribuir, fazer algum questionamento, se restou alguma dúvida, a gente ainda pode tentar esclarecer, conversar mais um pouquinho, mas eu já agradeço todos pela presença, todos e todas. Foi muito bom estar com vocês nessa tarde, dividindo um pouquinho aí do que a gente tem feito e dos processos aí que a gente tem passado, né? Espero que tenha sido muito proveitoso para todos. Agradecer a presença da professora Vânia, aqui na sala, né, que acompanhou todo o evento conosco, que é agora a nossa pró-reitora de gestão de pessoas na UFT. Ela esteve à frente da Prograde até pouquíssimo tempo e foi, assim, a pessoa que realmente abraçou mais vida e propôs que fosse feito mesmo, e assim a gente conseguiu avançar e fazer, e tá aí o programa, caminhando, né, com as suas dificuldades, mas colhendo belíssimos frutos, por isso que é muito importante a gente ter, né? Diga, professora, pode dizer. Posso aproveitar, eu preciso só fazer uma última colocação, né, que agora nós estamos finalizando exatamente hoje um processo de seleção de monitoria, né, em que nós estamos colocando monitores em cada assistência estudantil, né, dos campos da UFT, justamente para apoiarem esses trabalhos, esses projetos das assistências estudantis, no acolhimento dos estudantes agora nesse retorno emergencial. E esse projeto de monitoria foi um projeto idealizado pela professora Vânia, pelo professor Carlos e pelo professor José Fernando, lá no final do ano passado.
né? E somente agora nós estamos conseguindo colocá-lo em prática. Então, eu acho que a gente precisa agradecer, né, todo aquele esforço inicial, né, de pensar nessas monitorias, porque esses monitores, de fato, poderão auxiliar o desenvolvimento desses projetos, como os projetos da Flávia. Muito obrigada. Bem colocado, professora Glaucia, para a gente ter mesmo essa dimensão de que o trabalho não acontece em um dia, em um mês, é um trabalho de anos, né, que a gente vem fazendo, o programa está aí avançando, e são caminhos, né, que a gente acaba tendo que percorrer, descobrir o caminho das pedras para as coisas acontecerem, porque a gente ainda encontra alguns percalços na universidade, porque a gente conhece que a universidade ainda tem processos muito burocratizados, né, mas a gente vai superando para o bem da nossa saúde mental, né, a gente tem se comprometido em fazer, né, e dando continuidade em ações que haviam sido pensadas lá atrás, né, isso é muito bom. Então, se alguém tiver alguma colocação a mais para fazer, ou deixar alguma dúvida, mas obrigada, viu, gente, pela presença de todos, principalmente pela participação no chat, as pessoas que gostaram, que colocaram lá sua mensagem, obrigada, viu? Acho que a gente ainda tem alguns minutinhos, agora são 16h06, mas se alguém tiver ainda alguma colocação, quiser compartilhar, tá bom? A gente agradece muito. O pessoal da equipe técnica do evento já deixou também no chat o formulário de presença, tá? Não esqueçam de preencher, de enviar, para que vocês recebam um certificado